Magnífico Deus, glorioso Senhor, que aqui nos reúnes, nos congregas e que aqui já nos deste 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. É com alegria, Pai, que nós queremos agora te pedir a mesma unção, a mesma bênção que derramaste sobre o teu ministério de louvor, para que também nos alcance, para que desenvolvamos aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no coração de Deus. É com alegria que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então Jesus foi enfático, e aqui a palavra, eu quero repetir para que ela reverbere, para que ela ecoe e fique alojada no coração do internauta. O coração está conosco congregado. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus pronunciou estas palavras, Jesus proferiu essas palavras proféticas, e repare que ele se coloca como aquele que lá, desde o Velho Testamento, quis reunir Jerusalém, a capital, quis reunir singularmente Israel, mas ele diz: e vós não o quisestes. E como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, assim eu vos quis reunir, Jerusalém, e vocês não quiseram, e vós não quiserdes. Então aqui o Senhor está se estabelecendo e se colocando como aquele que desde o princípio do mundo clamou e quis reunir Jerusalém, como a galinha aos seus pintinhos ajunta debaixo das asas. E ele declara algo impressionante: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Segure aí, eis que a vossa casa vos ficará deserta. O Senhor estava se referindo a Israel, Jerusalém a época capital, Israel o estado a época. Então o Senhor diz: a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que de agora em diante, já não me vereis, até que, olha essa construção adverbial de tempo, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava se referindo aqui a Israel, conhecida na Bíblia como a mulher que é relatada no Gênesis, a mulher que é relatada no Apocalipse, e a mulher da qual nasceria o filho, Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Então ele fala: Jerusalém, Jerusalém, então até o momento eu vos quis reunir, e vocês não quiseram, e vós não quisestes. Então eu vos declaro agora, olha o presente, a época em que ele fala, que vós não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem. Atos 20, 28, comprou a sua igreja. Ele estava relatando que Israel não o veria por ocasião do arrebatamento, da sua vida invisível para a igreja. Israel não o veria. A casa ficaria deserta. Até o arrebatamento, sim, ele não verá. Os judeus, como nação, não verão. Os judeus convertidos, e são muitos, obviamente que subirão por ocasião do arrebatamento. Mas Israel, como nação, não veria a ele por ocasião do arrebatamento. Então ele fala: declaro-vos agora que não mais me vereis, até que, quando é que Israel o verá? Na sua vinda visível. Vereis, não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então ele estava claramente referindo-se a Israel. Repreendeu o pai
ele disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Foi exatamente o que José vaticinou, o que José profetizou sobre Israel. E mesmo assim, você creia, você entenda algo perfeito. No Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 6, diz aos dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, porém, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que no Apocalipse nos revelou de que a mulher ficaria, no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, deserto, a sustentem durante 1260 dias. Então, olha, veja, desde que Deus anunciou em Gênesis 3,15, de que a mulher daria à luz um varão, e esse varão pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, o inimigo, o diabo, Lúcifer, que se transformou em inimigo, diabo, divisor, Satanás, dragão, ele passou a ver os homens, então, que ditos de Deus, apareciam, Moisés e outros, Abraão, Isaque, Jacó, para tentar matá-los, e tentou, porque julgava Satanás que esse filho seria esse que predestinado estaria por Deus para pisar-lhe a cabeça. Porém, o Senhor foi deixando o tempo passar, o varão nasceu, o inimigo ficou olhando para Israel, para saber como é que nasceria esse filho, e ficou esperando para matá-lo. Então, no 12:1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 ou de 12 estrelas na cabeça. Quantos lembram do sonho de José? Tem alguma coisa a ver? Totalmente tudo a ver. Então essa mulher em Israel ficou e ficará na grande tribulação, e verá o Senhor na segunda metade da grande tribulação dos 7 anos, nos 3 anos e meio últimos, essa mulher então verá o Senhor que virá visivelmente. Então, amados do Senhor, entendam algo, amados, de que nós somos conhecedores de que na última parte, nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, 2 testemunhas do arrebatamento surgirão para confrontarem o anticristo, dizendo que houve arrebatamento sim. O anticristo criará uma teoria, esse que já está vivo, este que será endeusado e chancelado pelo sumo pontífice, pelo Papa, como aquele que é o Messias. Ele dirá que foi alguma coisa tal como um planeta colonizador que levou esse povo da terra, para que esse povo retardado, religioso, atrasado, fosse preparado lá no planeta colonizador para voltar depois, para poder usufruir uma sociedade com a marca da besta. Nesse momento, vem nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação, no final, 2 testemunhas que vão morrer, nunca morreram, que estarão em praça pública, serão executadas. Os seus cadáveres ficarão 3 dias e meio em praça pública, mas no 3º dia e meio, eles ressuscitarão, e uma imensa, grande, estrondosa voz dirá para todas as nações ouvirem: subi para cá. E eles subirão, e todos ficarão perplexos, todos ficarão abismados, e eles subirão. Desse momento em diante, os judeus
como nação, dirão: esse não é o Messias. O Messias foi aquele que nós crucificamos. O Messias foi aquele cuja as Escrituras profetizam desde o Gênesis, profetizam no Apocalipse, sempre profetizaram, e ele próprio nos disse que nós não o veríamos, até que viéssemos a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então nós estamos diante de um quadro glorioso, quando no final da grande tribulação, repito, bem enfático, didático, 3,5 anos últimos, de que as duas testemunhas vão profetizar e dizer que o anticristo é um falso Messias, que o sumo pontífice é um falso profeta, e que Jesus foi quem arrebatou a igreja, da qual o Messias falso, da qual o anticristo dirá que foi levada para ser preparada por ser retardada, por não estar pronta para enfrentar a marca. Então essa mulher que está aqui no capítulo 12, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, coincide e é absolutamente conivente, coadunante com o sonho de José. E aqui no versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ora, igreja do Senhor, o dragão então, que arrastou a terça parte das estrelas, que desceu e arrastou consigo anjos que se tornaram demônios, anjos que perderam seu estado original, anjos que perderam seu domicílio e se tornaram demônios, inimigos, e os trouxe. Tudo isso o Senhor relata de forma gloriosa. No versículo meia dúzia, quero repetir: a mulher, porém, fugiu para o deserto, 12:6 de Apocalipse, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ao fazer a contabilidade, 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Muito bem, então nós estamos vendo aqui, amada igreja do Senhor, amado internauta, querido visitante, coisas gloriosas que nos levam, que nos remontam à mulher, a Israel, que será realmente vista por Deus, e Deus haverá, e ela como nação verá a Deus durante o final da grande tribulação, na sua vinda visível. Muito bem, nessa noite nós queremos então preparar essa visão e te mostrar, igreja, como é glorioso crermos nesse Deus maravilhosamente rico, maravilhosamente Deus. Aqui ainda em Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2, que eu já li, o sinal da grande mulher de Israel, coadunantes com Gênesis 37, de 9 a 10, o sonho de José. Nós queremos também relatar algo que nós estamos atentos. No capítulo 12, que eu já li, versículo 4 já lido, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, em frente de Israel, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então os demônios são ministério satânico, são o ministério do anticristo, ele é composto de demônios. O ministério de Satanás é composto de demônios, e são questionados por grandes teólogos, grandes escatologistas, qual seria a quantidade exata de demônios. A exatidão não existe, mas a probabilidade foi feita por Billy Graham, pelo Dr. Vimalgo e por outros mais escatologistas, que sem precisarem, porque a Bíblia não precisa e não faz precisão disso, mas eles calculam que
se fosse relatada essa terça parte das estrelas reluzentes dos anjos que caíram, eles dariam para encher aproximadamente 5 planetas Terra. Tal a sua intensidade, tal a miríade que compõe essa multidão de seres caídos. Porém, o que nos causa tremenda alegria é de saber que nem Satanás, nem seus anjos caídos, demônios, portanto, são onipresentes, são oniscientes ou prescientes. Eles são dotados de uma extensa, profunda psicologia. O inimigo sabe que se ele está num ambiente aqui congregacional, há uma nuvem de anjos do Senhor que os impedem de acessar a igreja, que os impedem de tocar na igreja. Eles estão ao redor estão os anjos do Senhor. Mas eles tentam e conseguem vislumbrar, ver, contemplar. Isso é espiritual, tem gente que ri. Aí, internauta, você, né? Aqui não, aqui ninguém ri. E se ri é de alegria, como nós estamos fazendo. Pensa que anjo não existe, só existe, como existe. E como veremos coisas maravilhosas, das quais Deus nos salvou, pastora pregando ontem, de sexta-feira, divinamente bem, falou lá da explosão das torres gêmeas. Pessoas, irmãos, que foram livres, uma que ia saindo, chamou muita atenção, é histórico, está relatado, tem documentário. Um pombo evacuou na cabeça da mulher. Ela parou, voltou para mudar a roupa e perdeu o horário de entrada nas torres gêmeas. Quando ela foi se aproximando, só fumaça e fogo. O outro pneu do carro furou. Então, amados, são coisas que, para que nós entendamos que todas elas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha que coisa linda. Então, eles estão ao nosso derredor. Mas eles vislumbram, eles veem, a Bíblia diz em Timóteo, quem é carnal. Eles percebem pelo comportamento quem não está ligado na ordem do culto, quem não está nem aí para a palavra. E é a esses carnais, esses homens que momentaneamente, porque hão de converter-se, com a mente vazia, com a mente totalmente seca, oca, que eles conseguem penetrar com a permissão de Deus, trazendo ensino de demônios. São esses, somente esses, porque sobre a igreja não vale encantamento, sobre a igreja é improvável, impossível que eles possam atingir. Então, glorificado seja o Senhor, porque nós estamos aqui diante de um Deus vivo, cuja palavra é fiel. Muito bem, em Daniel, capítulo 7, versículos 7c, parte terceira, diz assim: era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse Daniel 7:7c refere-se ao Império Romano, que nasceu como império lá atrás, depois do Império Egípcio, depois do Império Babilônico, depois do Império Medo-Persa, depois do Império Grego de Alexandre Grande, veio o Império Romano. Então ele é muito mais jovem do que alguns concebem. E foi esse Império Romano que trouxe a religião oficial do mundo, cuja a visão diz em Apocalipse que é a meretriz que engana as nações, que engana os povos com a devassidão do seu engano, com a devassidão da sua luxúria. Então é essa a figura do falso profeta, é essa religião que congrega os povos e reúne as nações para enganá-las. Então nessa noite, esse animal que está relatado em Daniel 7:7c, é justamente o Império Romano. Em Daniel 8:10 diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Quem são esses demônios? Que foram lançados pelo dragão vermelho, por Satanás, porque deram crédito ao seu comércio. Perfeito eras, diz a palavra, nos teus caminhos. Lúcifer era querubim ungido da guarda, inteligentíssimo, detentor de uma beleza extraordinária,
foi criado, não é como Deus que não tem princípio nem fim de dias. Lúcifer foi criado, rebelou-se, achou que tomaria o lugar de Deus, que assentar-se-ia no trono de Deus para reinar. E o que é pior, ganhou a adesão. Toda rebelião tem adeptos. Ganhou a adesão de uma quantidade que eu acabei de falar de demônios, que assim se tornaram, perderam o seu estado original, não são mais gloriosos como eram, perderam o seu domicílio, não estão mais nas regiões celestiais. A Bíblia diz que quando Satanás foi impactado pelo Senhor para acusar Jó, aí o Senhor diz para que nós pudéssemos hoje entender. Da onde vem Satanás? Ele, que é o pai da mentira, poderia mentir, mas ele estava impactado pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, nesse momento, Deus o impactou para que ele falasse, para que nós entendêssemos. De onde vem Satanás? O que foi que ele respondeu? De passear ao redor. Olha a redondeza da terra já nas Escrituras. A plenitude da terra vem do Império Romano, queridos, dessa falsa religião que até hoje tem adeptos, que a terra seria plana. Isso não existe. Isso é fofoca do inimigo e do inferno. De onde vem Satanás? De passear pela terra e ao redor dela. Circuitos. A Bíblia fala em Jó de circuito. Circuito, ele se faz através de movimentos circulares. Então o Senhor diz que ele assenta-se na redondeza da terra, ele é glorioso, os fusos horários, os hemisférios estão aí para provar essa grande verdade. A terra é arredondada, é esférica, é bíblico e é notório, até Satanás falou isso. Então, amados, prestem atenção, nós queremos dizer para você, nesta noite, que ele derrubou exércitos nos céus. Então, o que é que nós devemos entender? Que devemos vigiar atentamente, porque ele é expert em derrubar. E ele só quer o quê? Para se alojar uma mente carnal, para que ele possa entrar com ensinos de demônios. Só isso que ele quer para fazer morada, para se radicar numa pessoa. Mas a Bíblia nos dá a garantia. Em Daniel 4, de 30 a 31, eu quero analisar com você algo glorioso. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Olha que coisa linda, irmãos. Os judeus, na última parte, a mulher, quem são ou quem é a mulher? Quem é a mulher? Os fiéis, o remanescente, o pequeno número de judeus fiéis a Deus, que ficarão na grande tribulação. Eles serão assim encarados por Deus. Em Zacarias, capítulo 10, versículos de 11 a 12, eu peço a minha linda, amada e ungida esposa, a pastora Nayuf, que nos leia, minha pastora querida, Zacarias 12, perdoa-me, Zacarias 12, perdão, igreja, de 10 a 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megiddo. Muito obrigado, minha linda esposa. Zacarias 12, já lido muito bem pela pastora, eu quero repetir. Zacarias 12, de 10 a 11. E sobre a casa de Davi. Quem é a casa de Davi? Jerusalém, Israel. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem
traspassaram. Quem foi que os judeus traspassaram com uma lança? O Senhor, ajudado politicamente pelo Império Romano, sacerdócio judaico. Vou repetir: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O que é esse momento? A vinda visível, quando bendito, vocês dirão, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Naquele momento em que Israel se converterá. O Senhor, eu quero ler porque é maravilhoso demais. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. Queridos, as 12 tribos chorarão à parte, todos chorarão, haverá um clamor, e naquele dia se cumprirá: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Declaro-vos agora que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Nessa noite, igreja, a mulher Israel será resgatada da fornalha da grande tribulação. Será resgatada da fornalha, que significa o lugar onde Deus provará toda a terra. Mas há uma promessa bíblica: aqueles que foram fiéis ao meu nome, aqueles que guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome, eu os livrarei da hora da fornalha, da hora da provação que há de se abater sobre a terra. Aplaudamos o Deus vivo. Senhor Deus, como és glorificado, como és exaltado, como salvarás a tua igreja através do arrebatamento, livrando-a da fornalha, livrando-a da grande tribulação. Serão intactos, serão levados, e tu vais também, Pai, salvar o remanescente judaico. Tu vais também salvar Israel como nação. A promessa, a Bíblia diz, Paulo escreve, deles são os profetas, são os patriarcas deles, dos judeus depende a salvação que vem dos judeus, que Jesus nasceu como judeu, se formou, se tornou homem, o Emanuel, Deus conosco, e ele salvará Israel dentro da grande tribulação. Que coisa linda, Senhor, é tu dizeres que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A Israel que pregaste, a Israel que chamaste como nação, e ele preteriu o Senhor, e ele envergonhou o nome do Senhor, saindo pelo mundo, profanando o nome do Senhor, e por causa disso as nações foram chamadas, os povos gentios foram chamados, e a igreja gentílica está aqui, e a igreja gentílica será a primeira a ser levada, depois o remanescente judaico será levado durante a grande tribulação. Agora, Pai, queremos aplaudir-te de novo pelo ministério que vai subir. Esse ministério lindo de louvor. Aleluia.